E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Pois então, eu vou trazer para vocês aqui hoje um assunto continuado naturalmente, né? Tem uma régua aqui de comunicação e eu quero falar com vocês sobre os momentos bons, os momentos felizes, os momentos alegre, eufórico, excitado, com paixão, tesão, amor, toda aquela empolgação, entusiasmo, motivação e etc. Esses momentos, eles são muito bons, eles devem ser aproveitados, eles devem ser otimizados. É o momento onde a gente pode executar tudo que for possível de coisas boas, porque nós vivemos numa oscilação e os momentos difíceis, eles existem. E eu tô falando isso pelo seguinte: a gente que tem aqui uma conversa nesse canal, para quem está me acompanhando, seguindo, inclusive te convido, caso você não esteja ainda inscrito no canal e queira se inscrever, fica à vontade, curtir, compartilhar e principalmente comentar, para a gente ampliar o conhecimento aqui dessa conversa. Mas enfim, quem está me acompanhando notou um período de transição, onde eu já explanei um ano de dificuldade versus um mês de dificuldade e várias características que compõem essa história. Caso você ainda não tenha acompanhado, se quiser saber, segue nos vídeos anteriores que você vai entender o que é. Mas para quem já está acompanhando, a gente tem aqui uma historinha e hoje eu vim compartilhar com vocês, mas isso também vale para você que chegou agora e só está me conhecendo agora, enfim. A gente está conversando aqui sobre o aspecto de recair, lapsos, volta ao uso, suicídio, depressão, dificuldades, repetições de erros e etc. Características que envolvem uma série de questões no processo da recuperação e da abstinência, não propriamente ligadas ao álcool e à droga, mas sim questões de personalidades, de neuroses, enfim, todos os aspectos que estão envolvidos na adicção, ok? Dentro disso, eu achei importante compartilhar a relação de estar num momento bom, porque eu trouxe aqui a resistência de não usar nos momentos difíceis. Porque naturalmente, se eu tô ali triste, melancólico, ou com muita raiva, muito ódio, ou muita pena de mim mesmo, ou sem encontrar uma saída, ou aquele peso quase que insuportável da existência e das coisas que estão acontecendo e etc., o meu natural até então seria fugir, seria anestesiar, jogar para frente, deixar de fazer e etc. O álcool e a droga, eles entram nesse momento como salvação, entre aspas. Ele é um socorrista, né, da dificuldade de racionalização, naquele processo emotivo e etc. Então, assim, nos momentos difíceis é muito normal pensar nisso. E muitas vezes são os acúmulos de muitas coisas que não foram trabalhadas, que não foram entendidas, que foram deixadas para lá e que nesses momentos eles acabam acontecendo. E acontece também de, poxa vida, a pessoa pensar: nossa, recaí não sei como, nossa, voltei a usar do nada. E isso não é verdade, não é verdade, isso está totalmente atrelado, isso está totalmente conectado a uma série de coisas que vão se acumulando, que não foram trabalhadas porque não se tinha conhecimento, porque não se permitiu trabalhar aquele tipo de sentimento, de emoção, de pensamento, de espiritualização e etc. E em algum momento, no momento de dificuldade, que é muito natural, acontece o uso. Porém, nos momentos de excitação, de alegria, porque eu tô feliz, eu decidi ser feliz, eu nasci para ser feliz, e eu já relatei isso aqui, eu vou repetir. As minhas dificuldades, elas estão iguais, elas são as mesmas, que são dificuldades de uma vida adulta, com responsabilidade, com família, educação, enfim, todos os aspectos aí de uma vida adulta responsável. O peso da dificuldade, ele continua o mesmo, ele não mudou, mas eu mudei a forma de enxergá-lo e eu tô colocando ação criativa nas coisas que eu posso tentar resolver, tentar melhorar, tô aceitando as que eu não posso, tô reconhecendo as diferenças, como a nossa oração aí da Irmandade de 12 Passos,
ela retrata muito bem Coração da Serenidade. Então, é um resgate dos princípios básicos para poder movimentar, né, essa fase de dificuldade. E eu resgatei muita coisa, o princípio de viver o bem, o amor, a verdade. Todo esse processo fez com que hoje eu estivesse bem. Eu vim melhorando e eu tô bem. Hoje eu acordei bem, tô disposto, tô animado. E nesses momentos podem acontecer alguns golpes que são perigosíssimos para quem está num processo de recuperação e não se conhece tão profundamente. Eu até peço uma licença poética e respeitosa a todos os profissionais, me incluindo, né, no aspecto de profissional, como um conselheiro em dependência química, mas muitas vezes os discursos, os protocolos, enfim, todas as questões assim de uma qualidade acadêmica, de estudos, de pesquisas, de efeitos clínicos e etc., eles são muito bons, de fato. Mas para quem está passando ali por aquele processo de iniciação e ou de retomada, ele muitas vezes não funciona numa recuperação continuada. São 10 anos sem o uso de álcool e drogas e eu tenho o dever de executar um autoconhecimento para que eu consiga viver bem. E ou uma total crença absoluta em algo maior do que eu, que vai, então, organizar os meus passos, a minha caminhada e a minha vida. Que também funciona. Mas, enfim, existem muitas conversas, sabe? É quase que um papo de aranha, assim, meu. História, sabe? História contada de protocolo. Que não entra na prática, não é. É a mesma história que eu já falei aqui outras vezes. Cara, só vai saber o que é ter filho uma mulher que teve filho, irmão. Não tem ideia, velho. Sabe? Ela que sabe o que é ter um neném crescendo na barriga ali, gerando aquela comunicação e pá. O médico, ele vai entender qual que é o processo, o que ele tem que fazer. Ele vai saber mais do que a mãe. Mas o cara nunca vai ter sentido. Eu nunca vou saber o que é minha barriga crescendo com uma criança crescendo dentro de mim e ter, sabe, o filho nascendo por mim, leite crescendo em mim. Mano, eu não vou saber nunca, velho. Nunca. Nunca. Eu posso ser o melhor médico do mundo, que faz o melhor acompanhamento com grávidas até o nascimento. Eu nunca vou saber. E a mesma coisa que esses profissionais que estudam e que sabem tudo, que não, e funciona, e ajuda, e é importante. Mas nunca vai saber, velho, o que é conversar com a morte, mano. O que é jogar truco com o diabo, mano. O que é pedir desespero, mano, pro anjo da guarda com a corda no pescoço. Entendeu, velho? Aquela paranoia, mano, aquele déjà vu infinito, aquele desespero, aquele gosto de sangue na boca, mano. Então, assim, existem coisas que eu tô colocando aqui que são coisas vivenciadas, são coisas reais, são coisas que as palavras bonitas não explicam, os protocolos não acompanham. E eu não tô me colocando aqui como um cara que sabe tudo, eu tô colocando a minha experiência única para você fazer a sua, entendeu? O que eu não quero é que você morra, que você vá usar, que você sofra. Quero que você viva bem, que você contribua para as pessoas que estão com você. É só isso, mais nada, entendeu? Então, assim, esse processo que eu passei de muita dificuldade, ele mostra o quanto o momento de fragilidade acolhido é condicionado, é transformado, é transmutado, ele conduz a uma força inabalável, uma força imutável de um propósito de bem. E você alcança esse propósito em algum momento, assim como eu tô hoje. Assim como eu vim estando, e amanhã ou daqui a pouco, se eu estiver triste, ele vai estar ali num equilíbrio mais saudável, porque eu conheço a origem, ou cheguei muito perto da origem. E esse é o grande ponto. E quando estamos felizes assim, cometemos os mesmos erros muitas vezes de quando estamos muito tristes. Porque a sensação, todos os aspectos hormonais, todas as respostas fisiológicas, todas as memórias biológicas, todos os fatores químicos, toda a questão mecânica do corpo, da mente, da emoção, do espírito, da vida, tudo se encontra numa mesma fragilidade do momento triste com o momento feliz. É onde, de uma certa maneira, estamos com os nossos estados alterados. E isso é perigoso quando não se conhece ou quando se está totalmente guiado por algo maior do que você.
Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque se não houver esses dois pontos principais, essa euforia pode me levar a usar. E o uso do álcool e a droga, ele não estaria agora aqui imediato. Ele estaria em trampolins, em gatilhos, em permissões, em recompensas, em merecimentos de ter então passado por aquele momento. O que eu poderia fazer agora? Eu poderia comprar um bagulho que eu estava esperando, porque eu estou excitado e eu sei que vai dar certo, que eu vou conseguir depois, e eu vou lá e estouro o limite do meu cartão. Puta, eu tava legal aí, hoje eu vou comer num restaurante ali que eu mereço, eu consegui não usar, então eu vou lá gastar também o meu cheque especial. Eu vou comprar um pano, eu vou me matricular na academia que eu tô sem treinar, eu vou voltar a treinar agora, porque agora eu tô no gás que vai dar certo, e não vou treinar porque o momento não permite, porque as dificuldades são as mesmas. Eu preciso passar por um processo para poder chegar em um outro finalmente. Então, assim, são muitas coisas que vão cruzando de forma impulsiva, de forma impensável, que pode depois resultar numa queda brutal, porque eu não estaria sustentando um equilíbrio de sanidade, lucidez, serenidade, objetivo, propósito, até mesmo, por que não, entrega, crença, aceitação nos princípios que são bons, que são amorosos, que são, sabe, verdadeiros, de bem, porque eu ainda estou oscilando. Então, assim, a mensagem que eu estou deixando hoje para você, que tem me acompanhado ou caiu de paraquedas aqui e está me ouvindo, é basicamente o seguinte: entenda que o caminho da recuperação, ele oscila entre momentos bons e ruins. Esses dois momentos, eles são perigosos. Naturalmente, a gente fica mais atento quando está no momento ruim, porque ali é uma necessidade total de fuga, de anestesiar. É praticamente impossível viver naquele nível de sofrimento quando está muito, muito intenso. E os momentos bons, eles também são perigosos, porque eles são permissíveis. Eles são atrelados a uma recompensa de fator subjetivo. Eles estão ali dentro de um merecimento por algo que você colocou como de merecimento. E talvez ali ele não esteja totalmente maduro ainda. Talvez ele esteja ali num prelúdio, é um processo de iniciação ainda muito superficial de todo um colossal que você vem trabalhando. Então, assim, tem que tomar cuidado com esses momentos, porque eles são golpes. Eu tô falando isso porque eu já fiz isso, eu passei por isso durante esse ano, eu me permiti, eu me recompensei, eu merecia, entre aspas, fazer muita coisa, então eu acabei migrando a minha atenção de compulsão, obsessão e egocentrismo numa série de outras coisas que estavam gerando uma espécie de satisfação ali imediata, de fuga também, e depois eu não aguentei. Tanto que o processo foi esse, um ano muito difícil, por um mês muito difícil, onde todas essas questões elas estavam sendo vividas. Ou seja, não é que eu estou 10 anos sem uso de álcool e drogas, eu não estou falando que eu sei tudo, não é porque eu estudo, estou fazendo análise, terapia, etc e tal, que eu não vou ter esse tipo de coisa. A diferença está em quanto tempo eu tenho de retorno para a sanidade e o quanto tempo eu vou ter, então, de prática para manter esse nível de sanidade ou alcançar outros novos. Porque esse é o processo da recuperação. Esse é o prazer, essa é a satisfação. Ter, sabe, um divertimento pleno, ter uma conquista plena e ter também uma dor plena, mas sem precisar fugir dela. Entender que ela faz parte de algo e que logo, em breve e muito possivelmente, isso se transforma em algo prazeroso. E esse é o ciclo da impermanência da vida, sabe? Então, assim, fica essa conversa para você que está passando por esse momento. Se não passou ainda, saiba que ele existe. E se não acontecer com você também, ótimo, tá tudo bem, porque o que eu estou falando aqui não é uma regra, mas é muito comum de acontecer. E infelizmente, às vezes, o que nós temos de experiência clínica, de estudos, protocolos, etc., eles estão muito próximos ali a um processo de partida inicial, desintoxicação, reprogramação, novas ideias, etc. e tal, e que, se não for
trabalhado com uma série de outras coisas, entre aspas, comum da existência, da vida, de uma vida social, prática, familiar, profissional, acadêmica, esportiva, enfim, qualquer aspecto de uma vida normal, todas essas coisas voltam. Então é importante aprender a viver com aquilo que você tinha, com aquilo que você está reinventando e com aquilo que você vai então acrescentar para você. Sabor? Sabor, eu ia falar. Sacou? Mas é isso. É isso. É uma mensagem, meu, de... Existem, né, hoje uns jargões, umas palavras queimadas, as pessoas não conseguem nem entender a compreensão da palavra hoje. Ficam gastando. Mas enfim, cada um no seu rolê, se tá bem, tá feliz, tá ótimo. Se não tá fazendo mal para você e para ninguém, é o que importa. Mas eu vou repetir aqui, né? Tem um mantrazinho que é uma mensagem de força, fé e esperança. E essa é uma mensagem de força, fé e esperança, não deixa de ser. Mas eu também estaria gastando a palavra, porque eu acho que cada um tem que encontrar o seu propósito. Eu, às vezes, sou muito radical, mas eu sou radical comigo. E eu não estou falando aqui como um profissional, eu estou passando a minha experiência, então o meu radicalismo passa. E para mim, cara, a coisa mais importante é que cada um entenda a sua verdade, sabe? A gente pode usar modelagens, a gente pode pegar emprestado, a gente pode achar legal, mas o que vai resolver para a vida, para a existência, é você entender a sua. Por isso que não tem o melhor profissional, o melhor mestre, o melhor professor. Existem aqueles que vão te passando a experiência daquilo, de onde você estiver, do que for, mas só vai funcionar quando você entender a sua. Senão você vai ser só uma pessoa que copia e repete alguma coisa de outra pessoa, sabe? Seja por uma crença maior, seja por alguma coisa aí do mundo digital, seja pelo vizinho, fulano, ciclano, foda-se, qualquer merda. E faz parte, porque nós somos pessoas que temos uma comparação entre o que seria legal e o que seria ruim, é uma vida de espelho, né? Nós reconhecemos sempre, nos reconhecemos no outro, né? O olhar, ele é refletido daquilo que temos e naturalmente então passamos por um processo de comparação. Essa palavra, né? A modelagem, ela é bem funcional. Então, que fique toda essa groselha que eu soltei aqui para você, para que você então traduza da sua maneira ou descarte. Se não valeu, é o que eu sempre falo, não valeu, descarta, tá tudo bem, cara. Eu só tô compartilhando a experiência aqui para quem se identifica. O resto, foda-se. É foda-se com carinho, tá? Se você estiver me acompanhando, você vai entender. Mas enfim, ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, uma sugestão, seja bem-vindo. Eu adoro quando me perguntam coisas e eu consigo responder em cima de uma temática. É muito legal. Se não, eu vou inventando aqui histórias e a gente vai conversando. Valeu, é nóis. Ih!